Ó Deus soberano, nosso pastor compassivo, tu que nos conduzes com ternura infinita e nos envolves com um amor que transcende o tempo, com corações ardentes de fé e reverência, nos prostramos diante de ti, movidos pela promessa consoladora do Salmo 23. Tu és o guia que nunca nos abandona, a luz que ilumina nossos caminhos tortuosos, o refúgio que nos acolhe nas tempestades da vida. Como um pastor que, após anos caminhando contigo, aprendeu a confiar em tua fidelidade, elevo hoje um clamor profundo e fervoroso por todos os teus filhos, em cada nação, em cada circunstância, em todos os sentidos de suas existências. Que esta oração seja um louvor apaixonado, um apelo emocionado, um reflexo de tua graça que restaura e renova. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ó Deus, nosso provedor eterno, com o coração transborda de gratidão, louvamos-te por seres o pastor que nunca deixa seus filhos desamparados. Clamamos por aqueles que enfrentam a escassez em suas vidas, os que lutam contra a fome, os que não têm onde descansar a cabeça, os que enfrentam a angústia de não prover para suas famílias. Senhor, abre as portas da tua provisão, faz brotar bênçãos onde há seca, e supre suas necessidades com teu cuidado generoso. Intercedemos pelos trabalhadores que se esforçam dia após dia, pelos autônomos que enfrentam instabilidade, pelos que buscam um emprego com dignidade. Que eles sintam tua mão suprindo não apenas o pão físico, mas também a paz que sustenta a alma. Clamamos pelos que sofrem com a falta espiritual, os que se sentem vazios, os que buscam propósito em meio ao caos, os que anseiam por tua presença. Senhor, enche seus corações com teu Espírito, faz-lhes saber que em ti nada lhes faltará. Que cada alma dos confins do Brasil às terras mais distantes declare com fé: o Senhor é meu pastor, e Ele é suficiente. Capacita-nos a sermos teus embaixadores, levando recursos aos famintos, esperança aos desanimados e amor aos que se sentem esquecidos. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Pai de misericórdia, com lágrimas de súplica, clamamos por aqueles que estão exaustos, cujas forças se esgotaram nas batalhas diárias. Intercedemos pelos que não encontram repouso, os professores que moldam o futuro sob pressão, os motoristas que enfrentam longas jornadas, as donas de casa que carregam o peso invisível de suas famílias. Senhor, guia-os aos teus verdes pastos, onde a alma encontra alívio, onde o coração repousa em tua serenidade. Que eles sintam tua mão gentil, os conduzindo a águas tranquilas, longe das correntezas da ansiedade e do medo. Clamamos pelos que vivem em comunidades marcadas pela violência, pelos que enfrentam o barulho constante do conflito, pelos que sonham com um momento de paz. Senhor, faz-lhes deitar em teus pastos de harmonia, guia-os a um lugar onde a tranquilidade reine. Intercedemos pelos pacificadores, pelos líderes comunitários, pelos que trabalham pela reconciliação. Que tua paz, que transcende toda compreensão, os envolva, e que tua sabedoria os dirija. Usa-nos para sermos portadores de calma, oferecendo descanso aos cansados e esperança aos oprimidos. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ó Deus, nosso restaurador, com o coração partido, suplicamos por aqueles cuja alma está machucada.
Clamamos pelos que carregam o peso de traumas passados, pelos que enfrentam a dor da traição, pelos que lutam contra a amargura que envenena o coração. Senhor, refrigera suas almas com tua graça, lava-os com teu perdão, renova-os com teu Espírito. Intercedemos pelos que sofrem com ansiedade, pelos que enfrentam crises de fé, pelos que se sentem distantes de ti. Que tua voz suave os lembre que são teus, que tua misericórdia os alcança. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, para que nossas ações glorifiquem teu nome. Clamamos pelos que lutam por um mundo mais justo, os ativistas que enfrentam sistemas opressores, os advogados que defendem os inocentes, os cidadãos que clamam por igualdade. Que tua retidão os oriente e que tua verdade seja sua força. Intercedemos pelos governantes, para que governem com integridade, e pelos povos que sofrem sob tirania. Que tua justiça flua como um rio, trazendo redenção. Capacita-nos a viver com honestidade, a sermos exemplos de tua santidade em um mundo necessitado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, nosso companheiro constante, com emoção, clamamos por aqueles que atravessam os vales mais escuros da vida. Intercedemos pelos enfermos que lutam pela vida, pelos que enfrentam o luto, pelos que caminham sob a sombra da depressão. Senhor, sê a presença que os consola, a luz que dissipa o medo. Clamamos pelos que estão em hospitais, pelos que aguardam resultados médicos, pelos que sofrem dores crônicas. Que tua vara os proteja, que teu cajado os guie, que tua companhia os encha de coragem. Clamamos pelos que enfrentam perseguições, pelos que sofrem por causa de sua fé, pelos que vivem em áreas de conflito armado. Senhor, consola-os em seus vales, dá-lhes força para perseverar. Intercedemos pelos refugiados, pelos que fugiram de suas terras em busca de segurança, pelos que carregam cicatrizes de guerras. Que tua presença os sustente e que tua promessa os livre do temor. Usa-nos para sermos teus consoladores, levando palavras de ânimo, gestos de amor e apoio aos que sofrem. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ó Deus, nosso benfeitor generoso, com alegria louvamos-te por tua abundância que desafia as adversidades. Clamamos por aqueles que enfrentam oposições, os que são caluniados, os que sofrem preconceito, os que lutam contra a injustiça. Senhor, prepara uma mesa de bênçãos diante deles. Mostra-lhes que tua graça é maior que qualquer hostilidade. Intercedemos pelos que defendem a verdade em ambientes hostis, pelos que enfrentam resistência por seguirem teu caminho. Que tua unção os fortaleça, que teu favor faça seus cálices transborda de esperança. Clamamos pelas crianças vulneráveis, que enfrentam inimigos como a pobreza, a violência, a negligência. Senhor, unge suas vidas com teu óleo de proteção, enche seus corações com tua alegria. Intercedemos pelos que trabalham pela infância, professores, assistentes sociais, ONGs que lutam por um futuro melhor. Que tua abundância os alcance, suprindo suas necessidades e restaurando seus sonhos. Ensina-nos a sermos solidários, a oferecer nossas mesas aos famintos, a compartilhar tua generosidade com o mundo.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo eu sempre. Senhor nosso Deus eterno, com esperança ardente, clamamos por um mundo transformado por Tua bondade e misericórdia. Intercedemos por aqueles que se sentem indignos de Teu amor, pelos que temem o futuro, pelos que acham que seus pecados os separaram de Ti. Senhor, que Tua bondade os persiga incansavelmente, que Tua misericórdia os envolva como um manto, que Tua graça os restaure. Clamamos pelas famílias desfeitas, pelos relacionamentos rompidos, pelos corações endurecidos. Que Tua bondade os suavize, que Tua misericórdia os reconcilie. Clamamos por Tua igreja, Senhor, para que seja um reflexo vivo de Tua casa, um lugar de acolhida e transformação. Intercedemos pelos missionários que levam Tua palavra a terras distantes, pelos líderes que pastoreiam com dedicação, pelos fiéis que servem com humildade. Que eles vivam na certeza de que habitarão contigo para sempre, e que essa esperança os inspire a amar sem limites. Clamamos pelos que ainda não Te conhecem, pelos que vagam em busca de sentido, que Tua bondade os alcance, que Tua misericórdia os conduza à Tua casa eterna. Ó Deus, nosso pastor amoroso, que esta oração inflamada pelo Salmo 23 seja um clamor que ressoa nos céus. Clamamos por cada alma que precisa de Ti, os trabalhadores, as donas de casa, os doentes, os presos, as crianças, os sofredores. Supre suas faltas, guia-os ao descanso, restaura suas almas, consola-os nos vales, abençoa-os na adversidade e conduz-os à Tua casa eterna. Usa-nos como Teus servos, levando Tua bondade e misericórdia a um mundo sedento. Que nossas vidas proclamem que Tu és nosso pastor, nosso Salvador, nosso tudo. Ó Deus eterno, nosso pastor amoroso, Tu que nos guias com mãos gentis e nos sustentas com um amor que nunca falha, com corações transborda de fervor e reverência, nos prostramos diante de Ti, inspirados pela promessa viva do Salmo 23. Tu és o nosso guia fiel, a fonte de nossa paz, o refúgio que nos acolhe em meio às tempestades da vida. Hoje, Senhor, elevamos um clamor apaixonado, como um pastor que, com anos de caminhada contigo, intercede por todos os Teus filhos, em cada canto do mundo, em todos os sentidos de suas vidas. Que esta oração seja um grito de fé, um louvor ardente, um apelo por Tua graça que transforma corações e restaura almas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ó Deus, nosso provedor, com lágrimas de gratidão, louvamos-Te por seres o pastor que supre todas as nossas necessidades. Clamamos por aqueles que enfrentam a escassez, os que lutam para colocar comida na mesa, os que temem o amanhã por falta de recursos, os que carregam o peso da incerteza financeira. Senhor, sê o pastor que os guia a pastos verdejantes de provisão, que os faz encontrar descanso em Tua abundância. Intercedemos pelos trabalhadores exaustos, pelas mães que sacrificam tudo por seus filhos, pelos desempregados que buscam uma oportunidade. Que eles sintam Tua mão suprindo não apenas suas necessidades materiais, mas também suas almas famintas por esperança e propósito. Ensina-nos a partilhar com os necessitados, a sermos Teus instrumentos de generosidade. Clamamos também pelos que enfrentam a falta em seus corações,
os que se sentem vazios, os que buscam sentido em um mundo caótico, os que anseiam por amor e aceitação. Senhor, enche-os com tua presença, que é mais que suficiente, que cada alma declare com fé: nada me faltará, pois o Senhor é meu pastor. Capacita-nos a levar tua mensagem de plenitude, a sermos luz para os que caminham na escuridão, mostrando que em ti todas as necessidades são supridas. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Pai de bondade, com o coração inflamado, suplicamos por aqueles que estão cansados, sobrecarregados pelas pressões da vida. Clamamos pelos que não encontram repouso, os profissionais de saúde que trabalham até a exaustão, os pais que velam pelos filhos à noite, os que lutam contra a ansiedade que rouba o sono. Senhor, guia-os a teus verdes pastos, onde a alma encontra alívio, onde o coração descansa em tua paz. Que eles sintam tua voz suave, conduzindo-os a águas tranquilas, longe do tumulto e da aflição. Intercedemos pelos que sofrem com o estresse, pelos que enfrentam o burnout, pelos que se sentem perdidos em suas próprias tempestades. Que tua presença seja o bálsamo que restaura, o silêncio que acalma. Clamamos pelas nações em conflito, pelas comunidades marcadas pela violência, pelos que vivem em áreas de guerra, onde a paz é um sonho distante. Senhor, guia-os mansamente a um lugar de descanso, onde a harmonia prevaleça. Usa tua igreja para ser um farol de tranquilidade, levando tua paz que excede o entendimento. Ensina-nos a sermos pacificadores, a oferecer repouso aos cansados, a refletir teu cuidado amoroso em cada gesto. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ó Deus, nosso restaurador, com lágrimas, suplicamos por aqueles cuja alma está ferida. Clamamos pelos que carregam cicatrizes de traumas, pelos que enfrentam a dor da rejeição, pelos que lutam contra a culpa e o arrependimento. Senhor, refrigera suas almas com teu espírito, lava-os com tua graça, renova-os com teu amor. Intercedemos pelos que sofrem com depressão, pelos que enfrentam crises de identidade, pelos que se sentem indignos de ti. Que tua voz os lembre que são amados, que são teus filhos preciosos. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, para que nossas vidas reflitam teu caráter. Clame pelos líderes de nossa nação, pelos governantes, pelos que tomam decisões que afetam milhões. Que eles sejam guiados por tua justiça, agindo com integridade e compaixão. Intercedemos pelos que lutam contra a corrupção, pelos defensores dos direitos humanos, pelos que clamam por equidade. Que tua verdade os conduza e que tua glória seja manifestada por amor do teu nome. Capacita-nos a viver justamente, a sermos testemunhas de tua retidão em um mundo torto. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, nosso companheiro fiel com o coração apertado, clamamos por aqueles que atravessam o vale da sombra, os doentes em hospitais, os que enfrentam luto, os que lutam contra o desespero. Intercedemos pelos que estão nas UTIs, pelos que aguardam diagnósticos incertos, pelos que choram a perda de entes queridos. Senhor, sê a presença que os consola, a força que os sustenta, que eles sintam tua vara os protegendo,
teu cajado os guiando mesmo nas horas mais escuras. Clamamos pelos que enfrentam perseguições, pelos que vivem em medo por causa de sua fé. Que tua companhia os encha de coragem e que tua promessa os livre do temor. Clamamos pelos presos, pelos que vivem atrás das grades, muitas vezes esquecidos pela sociedade. Senhor, consola-os em seus vales, guia-os à redenção. Intercedemos pelos que trabalham pela ressocialização, pelos capelães que levam tua palavra às prisões. Que tua presença os acompanhe, transformando corações e abrindo caminhos para a liberdade verdadeira. Usa-nos para sermos vozes de esperança, para lembrar aos caídos que tu estás com eles, pronto para levantá-los. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ó Deus, nosso provedor generoso com alegria, louvamos-te por tua abundância mesmo em meio às adversidades. Clamamos por aqueles que enfrentam oposições, os que sofrem críticas, os que são perseguidos por sua fé, os que lutam contra a inveja e a maldade. Senhor, prepara uma mesa de bênçãos diante deles. Mostra-lhes que tua graça é maior que qualquer inimigo. Intercedemos pelos missionários em terras hostis, pelos que enfrentam discriminação, pelos que defendem a verdade em meio à falsidade. Que tua unção os fortaleça e que teu favor faça seus cálices transborda de esperança. Clamamos pelas crianças do Brasil, muitas das quais enfrentam inimigos invisíveis, a fome, o abandono, a violência. Senhor, unge suas cabeças com teu óleo de proteção, enche seus corações com tua alegria. Intercedemos pelos professores, assistentes sociais e voluntários que lutam por essas crianças. Que tua abundância os alcance, suprindo suas necessidades e restaurando seus sonhos. Ensina-nos a sermos generosos, a partilhar nossas mesas com os famintos, a refletir teu amor que transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, nosso Deus eterno, com o coração inflamado de esperança, clamamos por um mundo transformado por tua bondade e misericórdia. Intercedemos por aqueles que se sentem indignos de teu amor, pelos que temem o futuro, pelos que acham que seus erros os afastaram de ti. Senhor, que tua bondade os persiga, que tua misericórdia os alcance, que tua graça os restaure. Clamamos pelas famílias divididas, pelos casais em crise, pelos filhos que se afastaram. Que tua bondade os una e que tua misericórdia os reconcilie. Clamamos por tua igreja, Senhor, para que seja um reflexo de tua casa, um lugar onde todos encontram acolhida. Intercedemos pelos pastores, líderes e membros que trabalham para avançar teu reino. Que eles vivam na certeza de que habitarão contigo para sempre, e que essa esperança os inspire a servir com paixão. Clamamos pelos povos não alcançados, pelos que nunca ouviram tua palavra. Que tua bondade os alcance e que tua misericórdia os conduza à tua casa eterna. Ó Deus, nosso pastor, que esta oração inspirada pelo Salmo 23 seja um clamor que ecoa nos céus. Clamamos por cada trabalhador, dona de casa, doente, preso, criança, enfermo, e por todos que precisam de ti. Supre suas necessidades, guia-os à paz, restaura suas almas, consola-os nos vales, abençoa-os na adversidade e conduz-os à tua casa eterna. Usa-nos como teus servos,
levando tua bondade e misericórdia a um mundo ferido. Que nossas vidas proclamem que tu és nosso pastor, nosso Salvador, nosso tudo. Em nome de Jesus, nosso Redentor, oramos com fé ardente e corações emocionados. Ó Deus de infinita bondade, nosso pastor eterno, tu que nos envolves com um amor que acalma as tempestades e nos guias com uma ternura que restaura a alma, com corações inflamados de fé e reverência, nos prostramos diante de ti, inspirados pela promessa consoladora do Salmo 23. Tu és o guia que nunca nos deixa perecer, a fonte de nossa esperança, o refúgio onde encontramos força para enfrentar as provações. Como um pastor que, após décadas caminhando em tua presença, aprendeu a confiar em tua soberania, elevo hoje um clamor vibrante e profundo, intercedendo por todos os teus filhos, de todos os povos, em cada faceta de suas vidas. Que esta oração seja um cântico de adoração, um apelo emocionado, uma súplica fervorosa por tua graça que renova e protege. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ó Deus, nosso sustento divino, com o coração cheio de gratidão, louvamos-te por seres o pastor que provê além do que podemos imaginar. Clamamos por aqueles que enfrentam a penúria, os que olham para mesas vazias, os que lutam para pagar suas contas, os que temem o futuro incerto. Senhor, abre os celeiros do céu, faz chover bênçãos sobre suas vidas, supre suas necessidades com teu cuidado abundante. Intercedemos pelos trabalhadores que enfrentam jornadas exaustivas, pelos agricultores que dependem da terra, pelos empreendedores que buscam sustento com coragem. Que eles sintam tua provisão fluindo como um rio, trazendo não apenas recursos materiais, mas também a certeza de que em ti nada lhes faltará. Clamamos pelos que sofrem com a fome espiritual, os que vagam em busca de sentido, os que se sentem desorientados em um mundo de valores frágeis, os que anseiam por tua verdade. Senhor, sacia suas almas com tua palavra, enche seus espíritos com tua presença. Que cada pessoa, das grandes cidades às vilas mais remotas, proclame, com confiança: o Senhor é meu pastor e nele encontro plenitude. Capacita-nos a sermos teus mensageiros, levando alimento aos famintos, esperança aos desalentados e amor aos que se sentem sozinhos. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Pai de compaixão, com lágrimas de súplica, clamamos por aqueles que estão esgotados, cujas forças foram drenadas pelas lutas incessantes. Intercedemos pelos que não encontram paz, os bombeiros que enfrentam o perigo, as mães que equilibram múltiplos papéis, os jovens que lutam contra a pressão do mundo. Senhor, conduz-os aos teus verdes pastos, onde o coração encontra repouso, onde a mente se aquieta em tua presença. Que eles sintam tua mão suave, os guiando a águas tranquilas, longe das tormentas que os afligem. Clamamos pelos que vivem em regiões de conflito, pelos que enfrentam o barulho da violência urbana, pelos que sonham com um momento de silêncio. Senhor, faz-lhes deitar em teus campos de serenidade, guia-os a um oásis de paz. Intercedemos pelos mediadores de conflitos, pelos conselheiros que ajudam a curar feridas, pelos que trabalham pela harmonia social. Que tua paz, que transcende toda lógica, os envolva,
e que tua sabedoria os inspire. Usa-nos para sermos portadores de tranquilidade, oferecendo alívio aos exaustos e esperança aos que perderam o rumo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ó Deus, nosso renovador, com o coração quebrantado, suplicamos por aqueles cuja alma está ferida. Clamamos pelos que carregam o peso de memórias dolorosas, pelos que enfrentam a solidão que consome, pelos que lutam contra a vergonha de erros passados. Senhor, refrigera suas almas com teu espírito, banha-os com teu perdão, restaura-os com teu amor incondicional. Intercedemos pelos que sofrem com transtornos mentais, pelos que enfrentam crises de propósito, pelos que se sentem desconectados de ti. Que tua voz os chame de volta, lembrando-lhes que são teus filhos amados. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, para que nossas vidas sejam um reflexo de tua santidade. Clamamos pelos que lutam por equidade, os que enfrentam sistemas injustos, os que defendem os vulneráveis, os que clamam por dignidade. Que tua justiça os oriente e que tua verdade seja sua âncora. Intercedemos pelos legisladores, pelos juízes, pelos que moldam o futuro de nossas nações. Que eles governem com retidão, guiados pelo amor do teu nome. Capacita-nos a viver com integridade, a sermos luz em um mundo marcado pela corrupção, a proclamarmos tua justiça com nossas ações. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, nosso fiel companheiro, com emoção profunda, clamamos por aqueles que atravessam os vales mais sombrios. Intercedemos pelos que enfrentam doenças graves, pelos que choram a perda de entes queridos, pelos que lutam contra o desespero que sufoca. Senhor, sê a presença que os consola, a força que os sustenta, a luz que os guia. Clamamos pelos que estão em leitos de hospital, pelos que enfrentam tratamentos dolorosos, pelos que aguardam com angústia por cura. Que a tua vara os proteja dos perigos, que teu cajado os conduza à esperança, que tua companhia os livre do medo. Clamamos pelos que vivem sob ameaça, pelos que enfrentam perseguição por sua fé, pelos que habitam em zonas de violência. Senhor, consola-os em seus vales, dá-lhes coragem para enfrentar o desconhecido. Intercedemos pelos ativistas que arriscam suas vidas pela liberdade, pelos que defendem os oprimidos em meio ao perigo. Que tua presença os fortaleça e que tua promessa os mantenha firmes. Usa-nos para sermos teus consoladores, levando palavras de encorajamento, gestos de solidariedade e apoio aos que caminham na sombra. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ó Deus, nosso benfeitor abundante, com alegria vibrante, louvamos-te por tua generosidade, que triunfa sobre toda a adversidade. Clamamos por aqueles que enfrentam hostilidade, os que sofrem discriminação, os que são ridicularizados por sua fé, os que lutam contra a inveja que fere. Senhor, prepara uma mesa de bênçãos diante deles. Mostra-lhes que tua graça é mais poderosa que qualquer oposição. Intercedemos pelos que trabalham em ambientes tóxicos, pelos que enfrentam resistência por defenderem o que é certo.
Que tua unção os cubra, que teu favor faça seus cálices transborda de alegria. Clamamos pelos marginalizados, pelos que enfrentam preconceito por sua origem, cor ou crença. Senhor, unge suas vidas com teu óleo de dignidade. Enche seus corações com tua esperança. Intercedemos pelos que lutam pela inclusão, pelos que constroem pontes onde há divisão. Que tua abundância os alcance, restaurando sua confiança e renovando seus propósitos. Ensina-nos a sermos generosos, a compartilhar nossas bênçãos com os que sofrem, a refletir tua bondade que transborda em um mundo carente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, nosso Deus de promessas, com esperança ardente, clamamos por um mundo renovado por tua bondade e misericórdia. Intercedemos por aqueles que se sentem indignos de teu amor, pelos que temem o amanhã, pelos que acham que suas falhas os afastaram de ti. Senhor, que tua bondade os persiga com fervor, que tua misericórdia os envolva como um abraço, que tua graça os reconcilie contigo. Clamamos pelos lares desfeitos, pelos relacionamentos quebrados, pelos corações feridos por traições. Que tua bondade os cure, que tua misericórdia os restaure. Clamamos por tua igreja, Senhor, para que seja um farol de tua casa, um lugar onde todos encontram acolhida e transformação. Intercedemos pelos evangelistas que levam tua mensagem aos confins da terra, pelos líderes que pastoreiam com sacrifício, pelos fiéis que servem com alegria. Que eles vivam na certeza de que habitarão contigo para sempre, e que essa esperança os inspire a amar sem reservas. Clamamos pelos que ainda não te conhecem, pelos que buscam respostas em lugares vazios. Que tua bondade os alcance, que tua misericórdia os guie à tua casa eterna. Ó Deus, nosso pastor compassivo, que esta oração inflamada pelo Salmo 23 seja um clamor que toca os céus. Clamamos por cada alma que precisa de ti, os trabalhadores, as famílias, os doentes, os oprimidos, os que buscam sentido. Supre suas carências, guia-os ao repouso, renova suas almas, consola-os nos vales, abençoa-os na adversidade e conduz-os à tua casa eterna. Usa-nos como teus servos, levando tua bondade e misericórdia a um mundo quebrado. Que nossas vidas proclamem que tu és nosso pastor, nosso Salvador, nosso tudo. Em nome de Jesus, nosso Redentor, oramos com fé ardente e corações emocionados. Amém.